Graças a Deus, Deus é bom. Que bom que vocês vieram. Você que trouxe a sua Bíblia, meus irmãos, abra no livro de Êxodo, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 17 a 18. Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 a 18. Você que encontrando já fica de pé, em reverência à palavra de Deus, amém? Aleluia. Deus seja louvado. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Pois disse: para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito? Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Podeis sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, esse contexto que nós acabamos de ler é um momento muito importante para o povo de Israel. Afinal de contas, nesse contexto aqui, a nação de Israel não era uma nação estabelecida, não era uma nação consolidada, não era uma nação organizada. Por quê? Porque depois de 400 anos de cativeiro, o povo do caminho, título esse que o povo de Deus havia recebido antes de sermos chamados, ironicamente, de cristãos. Nós éramos chamados de o povo do caminho. Então, esse povo do caminho é liberado por Faraó. Depois de 400 anos de escravidão. Pensa comigo, meus irmãos. Esse tempo foi necessário para apagar a cultura, para apagar nomes, para mudar a cabeça de praticamente todo o povo de Israel. O texto que nós lemos diz que havia um caminho mais curto. Eu quero ler com você novamente. Versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Mas Deus os fizeram rodear pelo deserto até que chegassem à terra prometida. Aqui de cara nós temos uma direção que a palavra nos dá. Eu acredito que Deus falará ao seu coração assim como Ele falou no meu. O desvio que nós fazemos, se nós pegarmos atalhos, não é saudável. Apesar de o tema não ser atalhos. Porque Deus ele tem um caminho para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu acredito que o atalho normalmente é para quem é preguiçoso. Para quem decide percorrer um caminho que Deus não estabeleceu para si. E você pega um atalho, ou você quer chegar mais rápido, ou você quer chegar primeiro que as outras pessoas, ou na maioria das vezes, eu sou um preguiçoso, eu prefiro pegar um atalho do que eu pegar o caminho que o Senhor determinou para mim. E o Senhor, em sua suprema sabedoria, Ele designou um caminho para cada um de nós aqui. Até para as crianças menores aqui. Deus, Ele é dono das nossas vidas, amém? Então, nem sempre o caminho mais curto é o melhor, nem sempre. Atalhos são caminhos de pessoas preguiçosas, como eu havia dito. Deus ele tinha um propósito para o povo de Israel nesse contexto. Eu acredito que Deus tem propósitos para nós hoje. Assim como Ele teve para esse povo, Ele tem para nós. Agora, se eu e você optarmos pelos atalhos, pode ser que nós percamos no decorrer desse caminho. Ou talvez se nós chegarmos no destino, nós chegaremos nesse destino despreparados, porque nós abrimos mão do processo. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, o percurso, o caminho, ele é tão importante quanto o destino que tem para nós. Porque no percurso nós seremos transformados num povo que Deus quer para si. A gente vê no relato da palavra de Deus que Deus, ele em nenhum momento
tirou o seu povo da aflição, tirou o seu povo da tribulação. A igreja, o povo de Deus, Israel de Deus, sempre esteve presente. E Deus, ele tinha um propósito para aquele povo. Geograficamente falando, esse povo, quando ele sai do Egito, eles poderiam ter seguido uma rota que era conhecida como Via Maris. Parece o nome de uma pousada, né? Da Bahia. Mas não é, viu? Era realmente conhecida como Via Maris. E essa rota, meus irmãos, ela contornava todo o mar Mediterrâneo. Se fosse um caminho que Deus havia determinado, eles chegariam a Canaã rápido, em comparação aos 40 anos que eles percorreram no deserto, que eles rodearam no deserto. Eles chegariam com certeza mais rápido. O problema é que a gente olha e a gente pergunta, por que Deus fez com que esse povo percorresse em círculos o deserto? Por quê? Aí a resposta já está no versículo que nós lemos. O problema é que essa rota que contornava o mar Mediterrâneo tinha em seu percurso a terra dos filisteus. E esse caminho, essa rota, é conhecido hoje como Gaza. Quem aqui conhece isso? Incrível que naqueles tempos, os filisteus, eles já habitavam nessa terra. E o povo filisteu era um povo hostil, era um povo covarde, era um povo cruel. E mais tarde, cronologicamente, os filisteus se tornarão o povo inimigo número 1 do povo de Deus. Naquele tempo, então, os filisteus já habitavam nessa terra. E se não fosse o Senhor com esse povo, que permaneceu por 400 anos no deserto, certamente, em decorrência de uma guerra com os filisteus, muitos voltariam para o Egito, desanimariam. Eu falo isso porque o texto diz, versículo 1, quando o faraó deixou sair o seu povo, Deus não o guiou pela terra na rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais perto, pois disse, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Então a grande possibilidade desse povo voltar para o Egito era grande. E a segunda probabilidade, e quase que certo, esse povo seria massacrado pelos filisteus. Por que eu digo massacrado, meus irmãos? Porque eles estavam cativos, domesticados. Quando eles estavam no Egito, eles não estavam sendo preparados para a guerra. Então certamente é a mesma coisa de pegar nós hoje aqui e colocar a linha de frente de uma guerra. Vai ser um bando de palhaço, imagina. Tem gente que nunca pegou numa arma. Tem gente que não consegue matar um gatinho, uma formiga. Então, com certeza, esse povo seria massacrado. Por esse motivo que Deus os fez percorrer pelo caminho mais longo. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que Deus ele não tinha apenas um destino para o povo de Israel. Deus tinha um processo. Assim como Deus não quer apenas colocar você no lugar que Ele quer. Ele não quer pegar a sua igreja e colocar no final. Não, Ele quer, o desejo de Deus é que nós passemos por todo esse processo, meus irmãos. Assim como esse povo caminhou no deserto, com um homem guiando eles, Moisés, o Senhor, Ele quer que nós percorramos esse caminho. E Ele quer ser a nossa direção. Então Deus ele não quer apenas um destino para nós. Deus não quer apenas que você chegue no destino que Ele tem para você. Ele deseja que nós sejamos preparados nesse percurso. Às vezes nós encurtamos o caminho, e encurtar o caminho é anular o processo. Encurtar o caminho é eliminar a experiência que nós teremos com o Senhor. Não podemos eliminar isso, meus irmãos. Não podemos. Todas as vezes que nós crescemos, é quando uma aflição bate a porta. Será que isso acontece só comigo? Uma massa de pão. O pão mais lindo, o pão mais bonito é aquele que a massa é sovada. Não é verdade? Quando a massa sofre aflição. Olha que pãozinho bonito que eu sou. Misericórdia. Aleluia. Se você riu é porque você não concorda, né? Existem processos que não podem ser interrompidos. Imagina comigo uma gestante, está lá com um barrigão, e nós sabemos que a gestação traz um certo desconforto. Na verdade, a não ser que a mulher, desde o primeiro dia,
até o último ficou entubada, né? Porque é sofrimento. Afinal de contas, todos os organismos, eles se preparam para gerar uma vida. Eu lembro da minha esposa com uma barrigona, 2 meninos lá dentro. Eu sei, eu fiquei grávido junto com ela. A minha esposa sentia falta de ar, a minha esposa, o pezinho dela ficou igual um pão, engordou um pouco, sabe? Só tinha barriga. Tudo muda, o lado psicológico muda. Agora imagina a mulher nesse momento, passando por todo esse período, ela decide, não, eu vou gerar apenas até o 4º mês. Deu o 4º mês, eu pago, sei lá, alguém e faz a cesariana. Certamente a criança não vai viver, concordam comigo, meus irmãos? É isso que acontece com quem decide interromper um processo que Deus tem para nós. Deus, Ele tira você de lá do mundo, coloca você numa igreja simples ou numa igreja grande, não importa, e você permanece, e é propósito de Deus que você receba um alimento saudável, um alimento sólido. Aí de repente, pelo seu bel prazer, você decide, eu não vou mais. Aí daqui a pouco tempo você começa a questionar Deus, por que, Senhor? Por que que isso me sobreveio? Cara, eu interrompi o processo que Deus tinha para mim. Imagina se há 18 anos atrás eu decidi, eu não quero ser pai, os meus filhos não existiriam. Porque eu acredito que a minha família é um meio de graça. Eu orei demais, eu dei até quase que eu dei nome para Deus, Senhor, eu quero ser casado com a menina baixinha, lourinha, que fala fino. E minha esposa não vigiou, e Deus me deu ela. Então, meus irmãos, imagina se lá atrás nós interrompêssemos esse processo. O que seria da sua vida hoje sem o Senhor? O que seria da sua vida sem o Nicolas? Você consegue imaginar? Você consegue, Luiz? Não dá para imaginar mais. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos. Eu não consigo imaginar essa igreja sem vocês. Eu não consigo imaginar. Não vamos interromper o processo que Deus tem para nós. Muitos de nós não conquistamos algo porque tivemos pressa, não tivemos paciência. O pastor Elvis, ele fala que era para ele ser mecânico de aeronave. Ele já contou isso aqui. Foi um processo que ele fala que ele interrompeu, mas ele um dia entregou a vida dele para o Senhor. E a partir do momento que ele entrega a sua vida ao Senhor, quem lhe dirige os passos é o Senhor. Não é verdade, meus irmãos? É o mesmo que olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu escolho viver a minha vontade. Eu acredito que a vontade de Deus para nós é melhor que a nossa vontade. Porque a nossa vontade é má, a nossa vontade ela é imperfeita, é desagradável. Então é melhor que nós escolhamos a vontade de Deus para nós. Não escolher viver a vontade de Deus é escolher viver a sua vontade. E nesse exato momento é onde que Deus ele é nobríssimo. Deus é super educado. A partir do momento que você decide guiar a sua própria vida, Deus ele faz assim. É assim que acontece, meus irmãos. Deus ele sempre desejou ser ele queria governar a nação de Israel. Ele queria governar tudo, meus irmãos. Mas o povo escolhe homens para colocar no lugar de Deus. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor realmente possa dirigir a nossa vida, cuidar da nossa vida. E o caminho de Deus, voltando ao texto, o caminho de Deus é longo, meus irmãos. Nunca que você vai iniciar sua caminhada cristã e daqui a 3 anos você vai chegar lá, não. É uma vida inteira de renúncia, é uma vida inteira de entrega, é até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então o caminho de Deus é longo e é nesse caminho que nós seremos preparados. Como eu disse, o percurso às vezes é muito mais importante que o destino. Entendam comigo então, meus irmãos, Deus conduz o seu povo por esse caminho mais longo. E eles pararam em vários lugares. Se por acaso eles tivessem escolhido, se Deus tivesse conduzido esse povo na via mar, não parece muito, desculpa gente, parece muito pousada. Mas se Deus não tivesse direcionado esse povo por essa rota, certamente eles não parariam nesses lugares que nós vamos citar daqui a pouco. E consequentemente eles não experimentariam da bondade de Deus. E são sobre essas paradas que eu quero falar com os irmãos.
Então Israel é liberada para sair do Egito após 400 anos. E note, meus irmãos, que quem está saindo do Egito agora não é quem entrou. Porque quem foi conduzido para esse cativeiro morreu no Egito. Então imagina a alegria desse povo. Até os ossos de José foram retirados do Egito. Imagina a alegria desse povo, a satisfação em saber, olha, cara, os meus pais, eles entraram aqui, eles morreram aqui, e eu estou saindo, eu estou sendo liberto, eu vou voltar para a minha vida. Imagina a alegria desse povo, meus irmãos. Porque 400 anos não é 400 dias. Meu Deus. E depois que eles saem do Egito, eles têm então a sua primeira parada. E note que não é uma parada voluntária, não é aquela parada que quando você está viajando, aí você fala assim, olha, eu vou parar ali que ali vende um pão com linguiça, ou então eu vou parar ali que ali vende um churrasco, eu vou parar. Não é uma parada voluntária, é uma parada necessária. Isso está lá no capítulo 14 de Êxodo, se você quiser abrir para acompanhar, mas eu não vou ler o texto, porque é muito, muito conhecido por nós. Enquanto você abre no capítulo 14 de Êxodo, o contexto aqui, o povo de Israel marcha em direção à direção em que Deus deu para Moisés. Agora eles estão encurralados, sem saída. Na frente tem um mar, conhecido como Mar Vermelho, aparentemente intransponível. Aos lados tem paredes, tem rochas, que aquele mundel de pessoas não conseguiam subir. E atrás havia Faraó com seu exército. Não tinha para onde ir, meus irmãos. Não tinha para onde ir. E para piorar, Faraó estava com o coração endurecido por Deus. Um detalhe, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo de Deus. Mas ele endureceu o coração porque Deus sabia que Faraó não cederia. Por esse motivo que Deus endurece o coração de Faraó. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Pode ser que o Senhor permita que inimigos nos persigam. Irmãos, se Deus permitiu que esses homens, que o exército de Faraó perseguisse o povo de Deus, para que o seu propósito fosse cumprido, quem dirá conosco? Se Jesus Cristo ele foi tentado, quem dirá nós, meus irmãos? Eu aprendo com isso que Deus ele pode sim permitir que pessoas nos persigam, para que a sua glória seja manifesta. Eu acredito nisso, meus irmãos. Então o povo de Deus, nessa primeira parada, estão encurralados, sem saída. Mas eu gostaria que você pensasse comigo, é o caminho que Deus preparou para eles. Se eles estavam ali naquele caminho, encurralados pelo exército de Faraó, é porque Deus quis. Era a vontade de Deus. Se você ler um pouco antes, você vai ver Deus questionando a Moisés, falando, olha, é necessário que eles passem por isso. Eu vou prová-los. Várias vezes nós vamos ver Deus falando com Moisés, é necessário que eles sejam provados. Paredes de águas nas laterais, imagina comigo, aquela multidão caminhando. Gente, eu queria fazer uma pergunta, vocês acreditam nisso mesmo? Levanta a mão quem acredita. Levanta a mão quem acredita. Gente, vocês é crente demais da conta. Porque uma pessoa do mundo, ele lê uma coisa dessa, eu escuto e fala assim, meu Deus, esse povo está vendo filme demais. Eu tenho fé demais que tudo isso aconteceu e ainda muito mais, porque nem tudo está relatado na palavra de Deus. Pensa comigo, um caminho é criado onde não existia possibilidades. Gente, quantas vezes não aconteceu na nossa vida? Você olha para o lado e fala assim, meu Deus, não tem saída. O que eu vou fazer? E de repente, as coisas acontecem, as portas se abrem, uma cesta básica chega na sua casa, alguém que te devia, que você nem lembrava, liga para você, estou te devendo, está lembrado? Você não estava lembrado. Mas Deus, ele não mudou, Ele continua sendo um Deus que provê, Ele continua sendo um Deus provedor. Irmãos, quando nós olhamos para essa ação de Deus, de abrir o Mar Vermelho, nós estamos falando de 1.900 quilômetros, 300 quilômetros de largura. Irmãos, a gente fica bobo, embasbacado com a ação de Deus. O povo passou com os pés enxutos.
Isso é para quem tem fé mesmo, meus irmãos. Mas eu quero dizer algo para você. O que mais nos espanta dentro da palavra de Deus pode ser o maior dos feitos que você julgue. Nada disso compara com a grandeza de Deus. Deus, Ele é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer. Ele é Deus. Ele pode fazer muito mais do que isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém. Se não é para crer, então a gente desiste e vai fazer outra coisa. Amém? Entendo que o Mar Vermelho era um impedimento, que agora se tornou um lugar da providência. Graças a Deus. Deus é bom. Precisamos compreender também que existem situações difíceis que estamos pensando em até, na verdade, nós estamos clamando pelo socorro do Senhor. Senhor, por que tudo isso? Meu Deus, eu não estou aguentando. E na maioria das vezes é um lugar que Deus quer que você esteja. Existem lugares e situações que nos farão olhar para cima. Assim como os salmistas do capítulo 121, eu gostaria de ler com vocês. Versículo 1 a 2. Salmos 121, do versículo 1 a 2. Na minha Bíblia está escrito assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, isso precisa ser na sua vida mais do que um versículo bíblico. Eu já vi essa frase em para-choque de caminhão. Isso tem que ser muito mais do que uma simples passagem bíblica. Isso aqui tem que passar a ser uma experiência sua com o Senhor. Realmente, quando nós olhamos para cima e clamamos por socorro, meus irmãos, isso é sinal de que todos os nossos métodos falharam. Tudo aquilo que você acha que você conseguia fazer para se livrar, não deu, faliu. É onde que entra o Senhor. Quando nós olhamos para cima, é um sinal que você realmente carece do socorro de Deus. E o socorro de Deus é presente, meus irmãos. É na hora certa. Deus é Deus de provisão. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Irmãos, nós só vamos testemunhar o mar se abrir diante de nós, diante dos nossos olhos, se estivermos no caminho que Deus quer que estejamos. Se você estiver no caminho que você trilhou para você, nos planos que você fez para você, você corre um grande risco de não receber a provisão de Deus, a não ser que Deus concorde com esse caminho. Amém? Enquanto estamos munidos de orgulho, enquanto somos guiados por nossas bússolas, nossos métodos, não experimentaremos o Senhor, a sua provisão. E o Espírito Santo me deu uma frase hoje na parte da manhã: Deus age quando só Ele pode agir. Deus age quando só Ele pode agir. E algo que eu aprendi, meus irmãos: não questione a Deus se por acaso você não está percebendo ou não está enxergando o mover dele na sua vida. Não julgue a Deus. Não questione a Deus. Não coloque Deus contra a parede. Ele sonda todas as coisas. Nós achamos que sabemos sobre Deus. Eu ouço muitas pessoas falar: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus, ele é insondável. As revelações que nós sabemos sobre Deus são revelações que Ele permitiu na palavra. Quem já viu Deus aqui? Paulo, meus irmãos, ele dá um exemplo, um testemunho riquíssimo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 a 10. Muita gente ainda acredita, igreja, que o cristão ele não pode passar por provações. Existem linhas teológicas que associam a tribulação a pecado, a falha.
E aqui nós temos um exemplo claríssimo de um homem de Deus, de um apóstolo do Senhor Jesus. Passamos a ler, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Meu Deus! De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Vocês entenderam, meus irmãos? Estamos diante de um testemunho de um grande homem de Deus, que a esperança de permanecer vivo, quase esvai sobre as suas mãos. Ele fala para Timóteo, ele compartilha com Timóteo, assim, pouco do que aconteceu na província da Ásia. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo, ele compartilha com Timóteo, que foi abandonado por alguns discípulos. Isso é escrito assim, 2 Timóteo 1,15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Aí, nome para os seus futuros filhos. Pensa irmãos, é um estado de morte. Em Atos, conta um pouco sobre isso, que lá em Éfeso, Paulo, ele encontrou alguns discípulos, e ele começou a realizar alguns milagres, começou a ensinar, e a pregação de Paulo em Éfeso gerou grande tumulto, meus irmãos, a ponto de chamar a atenção de alguns artesãos, porque era uma cidade idólatra, e ali havia alguns artesãos, alguns ourives, e eles faziam alguns ídolos de madeira, de prata, de pedra, e a pregação de Paulo trouxe esse certo tumulto. Em pouco tempo eles fizeram um motim, um tal de Demétrio, ele que organizou esse motim. Todo mundo fez um cerco contra Paulo, a ponto de alguns discípulos falar assim: Paulo, vaza. É melhor você vazar, porque você vai morrer. Foi isso que aconteceu. Imagina comigo, meus irmãos, um homem em um lugar falando de Deus, e pessoas tramando a sua morte, perseguição, e ele se mantendo de pé, e nós acreditamos que estamos sendo perseguidos. O que nós temos sofrido em relação ao que esses grandes homens da palavra de Deus sofreram, meus irmãos? Sejamos sinceros. Estamos em um país que julgamos ser livres de falar do Senhor Jesus para as pessoas. Nós temos a liberdade de caminhar pelo Brasil de fora a fora para falarmos o amor de Deus. Estamos presos a quê? Eu digo, nós estamos presos nas nossas próprias vidas. As nossas vidas hoje se tornaram os nossos deuses. Na maioria das vezes nós damos mais valor à nossa vida do que para aquilo que o Senhor nos chamou. Voltando ao contexto, então esse mar se abre no meio. O povo passa com os pés enxutos. E aquele povo experimenta da provisão do Senhor. Está escrito que houve grande alegria, meus irmãos, no arraial. Segunda parada, eu gostaria de ler com vocês. No capítulo 15 de Êxodo, versículo 22 adiante. Você pode ler comigo em nome de Jesus? Êxodo 15, versículo 22 adiante. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chamava Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara,
o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. Aqui o povo de Deus experimenta mais uma provisão, desde que atravessaram o Mar Vermelho. Eles caminharam por 3 dias, diz a palavra, sem encontrar água. E eles chegam num lugar onde havia muita água, muita água. Imagina, muita água com tanta sede, mas a água não se podia beber. Isso me faz lembrar entre o cristão e o mundo. Estamos diante de algo que aparentemente nos alimenta, aparentemente mata a nossa sede, aparentemente nos alimenta, aparentemente é agradável, mas não presta. Se você substituir essa palavra Mara, que é dada ao nome daquela região, por mundo, vai fazer muito mais sentido para nós hoje. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo, meus irmãos. O que o mundo pode te oferecer é o que vai te manter aqui, mais longe, Senhor. Que nós possamos colocar isso no nosso coração, meus irmãos. O que não presta para Deus, não presta para nós. Se Jesus Cristo ele falou que Ele não é desse mundo, e nós também não somos, por que na maioria das vezes nós queremos as coisas que o mundo oferece? Cristo não pede para que Deus nos tire do mundo, é parte de uma oração que Cristo faz, mas que Ele nos ajude a perseverar aqui. Amém? O problema, meus irmãos, é que o pecado faz com que não sintamos esse gosto amargo. O pecado, meus irmãos, faz com que a gente deseje o mundo. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, estava firme na igreja, do nada me dava uma vontade de fazer alguma coisa errada. Eu não sei se isso aconteceu só comigo. Gente, meus irmãos, eu gostava de fazer umas coisas erradas, e de repente batia aquela vontade, e a graça de Deus me ajudava. Pessoas, ocupações na igreja. Entendam que Mara é conhecida como o lugar do desgosto. Aquele era o lugar onde Deus queria que o seu povo estivesse. Mais uma vez, meus irmãos, às vezes no lugar onde Deus nos coloca, certamente encontraremos águas amargas, pessoas amargas. Talvez eu seja essa pessoa, tá? Situações amargas, porém o Senhor nos livra de todas. O Senhor transforma aquele que deseja ser transformado. Deus ele não transforma ninguém que não quer ser transformado. Deus não invade a sua vida. Deus ele não faz nada à força. Ele te atrai. A palavra vai falar que com cordas de amor eu vos atraí. Deus ele não chuta a porta da casa de ninguém. Precisamos tomar cuidado para que o amargor não se transforme em amargura. São duas coisas distintas. Vou explicar. O amargor é o gosto que você sente na boca. Quando você come alguma coisa muito amarga, um jiló, aí sente aquele amargo, isso é amargor. Já a amargura é quando aquilo cronifica, ou seja, quando passa a ser parte de você. Quando você passa a ser uma pessoa amargurada. Uma pessoa que Hebreus capítulo 12, versículo 15, exorta para que nós não sejamos. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito assim, meus irmãos: tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Em outras palavras, guarde o seu coração, guarde a sua mente, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa que faça a leitura da Bíblia diariamente, seja uma pessoa que sorri mais. Nós somos um povo alegre, porque um dos principais atributos do Espírito Santo é a alegria, e Ele habita em nós. Nós temos mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer, meus irmãos. Uma outra curiosidade sobre o texto: quando Moisés ele levanta um clamor, e está escrito lá no versículo 25, Deus pede que Moisés tome o madeiro e jogue na água. Aquilo é uma tipificação da cruz de Cristo.
Isso é lindo, meus irmãos. É uma tipificação da cruz de Cristo, onde Cristo, através da cruz, nos purifica de todo pecado. Terceira e penúltima parada. Depois de terem bebido da água transformada, eles seguem o caminho. Mas se você ler atentamente, você vai perceber que existe uma nuvem que os guiava. Uma nuvem que, além de cobrir, tampar o povo do sol, que eles caminhavam pelo deserto, aquela nuvem também os guiava. Memoriza essa nuvem. Agora eles são abastecidos, saciados, e o povo continua percorrendo pelo deserto. O povo de Deus chega agora a um lugar chamado Elim. Vamos ao texto? Abra lá em 15, versículo 27. Êxodo 15, 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Essa parada já é um pouco diferente das duas últimas. Agora eles estão em um lugar onde tem 70 palmeiras. Se tem palmeira, tem o quê? Sombra. Não é time de futebol, viu, gente? Tinha sombra, e não era pouca sombra, era muita sombra, e haviam 12 fontes de águas, então havia muita água. Então o povo de Deus aparentemente encontra nessa terceira parada um oásis. Que coisa linda. Então essa não foi uma parada trágica, não encontramos aqui perseguições, não há exércitos, não existe faraó, as águas não são amargas, é um lugar de refrigério, é um lugar de descanso. Isso me faz lembrar quando Jesus disse que: vinde a mim, todos vós que estáis descansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão o quê, meus irmãos? Descanso para as vossas almas. Meu Deus, obrigado, Senhor. Há sempre um Elim no caminho do crente, no caminho do cristão. Nós encontraremos barreiras, encontraremos problemas, sim, mas no percurso que Deus tem para nós, nós encontraremos sempre um lugar de refrigério. Recentemente, meus irmãos, eu e minha família, nós passamos por Mara. Infelizmente, nós passamos desse lugar, nós tomamos alguns goles de águas amargas, mas esse lugar, ele é transitório, ele tem que ser transitório, tem que ser passageiro. Normalmente existem cristãos que armam tendas. Eu já preguei algo sobre isso aqui. Existem pessoas que em um lugar que deveria ser transitório, constroem as suas casas, edificam suas famílias, e depois ainda questiona: Senhor, por quê? Como eu disse, a depressão, ela precisa ser um lugar transitório. Não se arma tendas em situações assim, meus irmãos. Passado, já ficou lá atrás, passado. Nem Deus é fã de passado. E na maioria das vezes o casal está preso em coisas do passado, coisas que você já liberou perdão, mas você ainda vasculha o seu passado e traz o passado à tona. Isso precisa ficar lá atrás. Não alimente o seu presente com coisas do passado. Não dá para fazer absolutamente mais nada a não ser causar remorso, doença no seu coração, na sua vida. Passado precisa ficar no passado. Mara parecia um lugar onde o povo poderia até mesmo acampar, mas também era um lugar transitório, pelo fato das águas serem amargas. Como eu disse, o luto precisa ser transitório. A depressão precisa ser um lugar transitório. Em nome de Jesus, existe um lugar de refrigério. Salmos capítulo 23, meus irmãos, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. O nosso verdadeiro descanso é no Senhor. Aquele povo buscava por uma terra que Deus havia prometido. Hoje nós estamos no caminho porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias.
Nós só existimos por causa de Cristo. Só estamos aqui por causa de Cristo. Isaías capítulo 58, ele diz algo semelhante. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 58, versículo 11. Obrigado, Senhor. Passo a ler, meus irmãos. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos de uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O contexto aqui, meus irmãos, dessa passagem, o povo estava voltando de um exílio babilônico. E o profeta Isaías fala para eles: olha, vocês vão experimentar do cuidado de Deus se vocês obedecerem os seus mandamentos. Só vamos experimentar da vontade de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, se nós sermos fiéis a Ele, meus irmãos. Ele é Deus e Ele tem um povo. Se nós julgamos ser o seu povo, nós precisamos obedecê-lo. Não apenas de boca. Não apenas de boca, mas de viver. Eu poderia terminar esse sermão aqui, porque, puxa vida, o povo agora está num lugar bacana, estão descansados, sombra, água fresca, mas algo acontece. Nós não fomos chamados para conquistar o oásis, né, irmãos? Descansar é bom, viajar é bom, estar numa praia é melhor ainda, não é? Mas tem uma vida aqui, ó. Tem uma corrida que nos foi proposta, e nós precisamos concluir essa corrida, em nome de Jesus. Mas para onde eles vão quando a nuvem se move? Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Êxodo. Nós vamos ler do versículo 1 a 4 e já estamos quase terminando, irmãos. Como eu disse para os irmãos, além da nuvem cobri-los, o sol, ela os guiava. Então a nuvem se move nesse momento. Diz assim na minha Bíblia: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Versículo 2: no deserto toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, que delícia, Senhor, e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. Gente, o povo lamentava, né? Fala a verdade. Versículo 4, irmãos. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Vamos lá para o versículo 13, irmãos, para adiantar. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Então o Senhor ordenou: cada um recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa de sua tenda. Agora vamos lá para o versículo 31. O povo de Israel chamou aquele pão maná. Em branco, aliás, era branco como semente de coentro e tinha um gosto de bolo de mel. Pare de tentar lembrar o gosto aí, tentar imaginar o gosto que tem. Então o povo começa a murmurar, irmãos.
povo começa a lembrar das panelas de carne, do coentro, das cebolas, mas a ironia é que eles não se lembraram das correntes que estavam em seus pés. Eles estavam escravizados, meus irmãos, mas eles se lembraram das carnes e questionam Moisés: por quê? Por que você nos tirou de lá? Lá nós tínhamos tudo, e você nos trouxe para cá para morrer nesse deserto de fome. Meu Deus. Irmãos, o que mais me chama a atenção nisso tudo é a bondade de Deus. Porque qualquer um de nós, se Deus pedisse um conselho na época, o que eu faço? Meus irmãos, Deus ele provê, o povo reclama que só tinha pão, Deus manda carne. E o povo continua reclamando. A provisão de Deus deve ser a vontade de Deus para nós. O querer de Deus. Cuidado quando você fala para Deus: Senhor, que seja feita a sua vontade. Cuidado. Sabe por que eu digo para você tomar cuidado? Porque a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é a sua vontade. O desejo que você tem para a sua vida, o que você quer para a sua vida, na maioria das vezes, não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus quer para você. Não era o desejo de Deus, a vontade de Deus, as cordonizes, a carne, as aves, não era desejo de Deus, era desejo do povo. E Deus deu para o povo o que o povo queria. Mas o que o povo pede para Deus é algo que perece. O que nós, na maioria das vezes, pedimos para o Senhor é o que vai perecer. Se não vai perecer, é o que vai nos tirar da sua presença. Você percebe que não é tão fácil? Não é tão simples assim? A vontade de Deus, desde o início, era o pão, era o maná. Sempre foi, desde o início. O problema, como eu disse, é que na maioria das vezes nós desejamos o que perece e Deus quer nos dar aquilo que permanece. A provisão de Deus, o alimento que Deus tinha para aquele povo era o pão do céu. Já vai abrindo a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 30. Já estamos caminhando para o final. João ele vai registrar, discípulo amado de Jesus, ele vai registrar onde Jesus ele afirma ser o pão do céu. João 6,30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Versículo 31, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes ordenou, aliás, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Versículo 32, Jesus declarou-lhes, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora vamos lá para o versículo 48, meus irmãos. O último, eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite para lermos juntos, em nome de Jesus. Gostaria que você olhasse aqui para frente e lêssemos juntos. João 6, nós vamos ler do 48 ao 51. Vamos lá? Eu sou o pão dos seus antepassados. Vamos ler, irmãos? O caminho sempre foi Jesus, meus irmãos. O destino final do povo de Israel, nesse contexto que nós lemos, era uma terra que Deus prometeu.
Cristo, na nova aliança, ele diz, ele afirma ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa vida precisa caminhar nessa direção. Nós precisamos estabelecer, deixar isso claro em nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos viver para esse propósito. Existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E esse caminho é um caminho que Deus preparou para nós. Nós éramos inimigos de Deus, pecamos contra um Deus eterno, e Ele fez tudo por nós. Ele que trouxe amizade entre nós e Deus. Foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo. Ele fez tudo por nós, meus irmãos. Nosso papel é permanecer até que Ele venha. E pode ser que Ele venha hoje, pode ser que Ele venha amanhã. Se Ele não vir fisicamente como nós o aguardamos, pode ser que o motivo do nosso encontro com Ele seja a morte. Prepare a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prepare a sua vida, meus irmãos. Que o Senhor, quando Ele voltar, Ele nos encontre com a mão no arado, com a mão dentro do propósito, daquilo que Ele determinou para o seu povo. Irmãos, a vida é curta. Viva a vida que você acha que tem para o Senhor. Em nome de Jesus, não gaste o seu tempo com outras coisas, não. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus para irmos para as nossas casas? Gostaria que você, no seu lugar, fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Te louvamos, Deus, pelos Teus irmãos, pela Tua igreja que veio aqui nesse lugar experimentar, ó Pai, provar da Tua bondade, provar da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos pés estejam firmes no propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa vontade seja a Tua vontade, que o nosso propósito seja o Seu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos honrar, meu Deus, aquilo que nós dissemos lá atrás, que é caminhar, ó Pai, ao Teu lado, que é viver para o Senhor, que é renunciar à nossa vontade, viver, ó Pai, exclusivamente para o Senhor, como povo exclusivo de Deus. Pai, nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra. Pai, que a nossa vida venha a ter sentido, Pai, nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a permanecermos, Deus, em Teus caminhos, porque os Teus caminhos são caminhos que conduzem à vida, os nossos são caminhos que conduzem à morte. Pai, não queremos viver de aparência, oh Pai, não queremos apenas aparentar estarmos em Teus caminhos, mas nós queremos caminhar, oh Pai, em Ti, porque nós sabemos, oh Pai, que o Senhor está no final da nossa jornada. Oh meu Deus, dê capacidade, dê força, dê sabedoria a cada um aqui nessa noite. Nos dê vida, nos dê fôlego de vida, Senhor. Nos ensina a olhar para a cruz, apenas para a cruz, Jesus. Oh meu Deus, nos ajude a permanecer até o fim, para que sejamos salvos, para que possamos permanecer no Senhor. Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus, pela Tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus.